estado atual dos trabalhos com a temática, com as temáticas pluralidade cultural e orientação sexual. Observe-se que, por ter caráter pioneiro, até mesmo em termos internacionais, a elaboração de propostas de trabalho pedagógico sobre este tema encontra dificuldades. Propostas da Organização das Nações Unidas, ONU, por intermédio de suas agências, têm procurado trazer contribuições para que se desenvolva uma cultura da paz no âmbito da escola, baseada em trabalhos sobre tolerância, conceito adotado pela ONU como marco referencial no processo de construção do entendimento, do respeito mútuo, Estado atual dos trabalhos com a temática. Observe-se que, por ter caráter pioneiro, até mesmo em termos internacionais, a elaboração de propostas de trabalho pedagógico sobre este tema encontra dificuldades. Propostas da Organização das Nações Unidas, ONU, por intermédio de suas agências, têm procurado trazer contribuições para que se desenvolva uma cultura da paz no âmbito da escola, baseada em trabalhos sobre tolerância, conceito adotado pela ONU como marco referencial do processo de construção do entendimento, do respeito mútuo, da solidariedade. Essas iniciativas, contudo, são ainda incipientes e têm caráter apenas indicativo, pois apresenta-se como um apelo em prol do estabelecimento de novas bases de convivência local, nacional, regional e mundial. Alguns países, com grande número de etnias, têm casas de escolas que desenvolvem trabalhos de conhecimento mútuo. Há um apelo da ONU para que se enviem novas propostas de trabalho neste campo, tal nível incipiente em que educadores, em geral, ainda se encontram com relação à temática. O esforço histórico que representa a própria criação da ONU em 1945, no período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, fala de uma humanidade consciente de sua precariedade, dos riscos que inflige a si, até em termos de uma hecatombe. É importante observar que tratados, convenções, declarações da ONU tomam como base a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, compreendida como pauta mínima comum mundial ainda em construção. Essa postura exige compromissos internacionais de combate à miséria, à exclusão social, a condições desumanas, cruéis e degradantes, ao medo, à opressão. Levar adiante esse compromisso é também exigir dos países economicamente mais desenvolvidos, chamados do primeiro mundo, que assumam sua responsabilidade no estabelecimento de condições de vida digna e justa no planeta. No caso do Brasil, algumas iniciativas já tratam ou trataram da temática com projetos específicos e, em geral, pontuais. Há estudos desenvolvidos acerca de escolas indígenas, pesquisas acerca da situação dos afrodescendentes em escolas. Podem-se encontrar também algumas experiências inovadoras desenvolvidas em alguns estados, de maneira geral vinculadas a movimentos de caráter étnico. Contudo, pouquíssimo se discutiu sobre uma proposta que falasse do Brasil como um todo, em sua complexidade cultural, das relações que se estabelecem entre diferentes culturas que convivem neste território, concorrendo todas para a constituição e permanente reelaboração da identidade nacional. É interessante também registrar que raríssimos estudos tratam
do ponto de vista psicológico das relações entre crianças e intercâmbio cultural, em um sentido amplo. Há estudos, sobretudo no campo da linguística e da antropologia, que tratam da apreensão e da elaboração cultural pela criança, mas especificamente de seu grupo de origem. Contudo, propor à criança uma abertura para culturas diferentes da sua, englobando conteúdos atitudinais, tem sido pouco usual. Nesse sentido, procurou-se fazer um levantamento do que estaria disponível no plano internacional e no Brasil. Outro ponto que reveste de dificuldade o trabalho refere-se ao fato de esse tema propor-se como ponto de confluência de estudos teóricos, movimentos sociais, em particular étnico-culturais, além de outras forças socioculturais presentes e atuantes, contribuições compostas em práticas que se efetivam no cotidiano da sala de aula e da escola como um todo. Propondo-se assim, estes parâmetros curriculares nacionais reconhecem que se trata de um campo em que elaborações teóricas são rapidamente substituídas, além de representarem grande diversidade de posições teóricas divergentes e, às vezes, conflitantes entre si. Este documento apresenta-se como uma proposta aberta, um ponto de partida para a cooperação de educadores, estudiosos e sociedade em geral. Do mesmo modo, movimentos sociais estabelecem, a cada tempo, novas formas de lidar com a temática, de acordo com avanços da consciência do próprio movimento, com mudanças em campo social, com influências internacionais com as quais dialogam, com a necessidade de novas estratégias que conduzam a objetivos voltados para o pleno exercício de direitos civis, sociais, culturais, gerais da população e específicos dos diferentes grupos. É por isso que este documento enfatiza o intercâmbio da escola com movimentos sociais, universidades, imprensa, como forma de a escola abrir-se à atualização permanente também das peculiaridades deste tema. No próximo vídeo, vamos ler a caracterização do tema. A caracterização do tema da pluralidade cultural e orientação sexual.